Abramos a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos meditar Atos 17. Glória a Deus. A igreja ainda Abissúnia, manda um abraço para esta igreja de Guamiraba. Glória a Deus. Atos 17, 30. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos lá. Diz assim o texto: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se porquanto tem determinado o dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Vamos ler de novo junto, tá? Para ficar na tua mente esse texto. 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Poder sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, a igreja hoje está resumida, né? Mas Deus está aqui, tá? Amados, eu li esse texto que fala sobre uma palavra chamada arrependimento. Arrependimento. Então, arrependimento, Deus falando para a humanidade sobre o arrependimento. Veja bem, essa palavra arrependimento, que vem do grego metanoio, essa palavra arrependimento do grego metanoio quer dizer dar uma volta para trás, ou dar uma volta completa. Ou seja, é Deus dizendo para as pessoas que estão em pecado, que estão em desobediência, é Deus dizendo: olha, eu estou te dando uma oportunidade de você voltar atrás do seu pecado e começar de novo. Que Deus maravilhoso! Que se não fosse isso, nós estaríamos perdidos. Mas Ele nos dá essa chance. E aí Ele diz no texto, que eu li aqui, o 17:30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. O que é os tempos da ignorância? O tempo da ignorância é o tempo em que a pessoa não conhece a Deus, tá? Não tem conhecimento de Deus. Então Deus chama isso de tempo da ignorância. Então Deus está dizendo aqui que Ele não tendo em conta, ou seja, Ele não está preocupado com o teu passado, tá? Ele está dizendo assim: olha, eu não estou preocupado, isso não é problema para mim, o teu passado não é problema para mim, tá? A minha preocupação, ou seja, o desejo de Deus, no caso, é o agora.
é esse último momento. Até porque, igreja, entende bem uma coisa, guarda isso no teu coração. O que vale para Deus é o último estado de vida em que a pessoa partiu dessa vida para outra. Ó, o que vale para Deus é o último estado de vida que a pessoa viveu na hora em que partiu dessa vida para outra. Por exemplo, a pessoa pode ter sido crente há 30 anos e aquela pessoa se desviou e tropeçou e morreu. Tropeçou no pecado e morreu, passou por outro lado. Aí a Bíblia diz que lá no céu não chega nenhuma memória do que a pessoa fez nesses 30 anos. Por quê? Porque o que conta é o último estado de vida dela. Ou seja, ela morreu do quê? Do pecado. Então para Deus vai contar o pecado. 30 anos e a pessoa foi para o inferno. Vê só que situação. Aí vem o outro, 30 anos no pecado, pintando miséria na face da terra, fazendo sacego em todo canto. Aí leva uma rajada de bala, sofre um acidente, vai parar no hospital, está lá no leito, agonizando. Chega alguém e diz: você aceita Jesus como Salvador? Aí ele faz: eu aceito. Aceita Jesus e morre, vai para o céu. Glória a Deus. Então o que conta é o último estado de vida. Por isso que a gente tem que ser fiel até a morte. Está entendendo? Aí não pode oscilar, não pode confiar em dois pensamentos. É sim, sim, não, não. Certo? Então, quando Deus fala isso daqui, é porque tem pessoas que estão aqui nesta noite que estão correndo esse risco e que precisa se arrepender nesta noite. É por isso que ele está dizendo a todos os homens que se arrependam. E aí ele diz: olha, mas Deus não tendo em conta o tempo da ignorância. Ou seja, Deus faz assim: ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Eu não vou levar em conta nada que tu fizesse até hoje. Agora daqui por diante, hoje eu quero que você tome uma decisão. Eu quero que você tome uma decisão comigo de mudar de vida para eu te abençoar e te livrar da morte eterna. E aí ele está dizendo: não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia a todos os homens que se arrependem. Arrependimento é uma oportunidade que Deus dá. Ou seja, arrependimento é a graça de Deus na nossa vida. O que é graça? Graça é o favor que o homem não merece. Eu não mereço nada. Você não merece nada. Sabe o que é que todos nós merecemos? O inferno. Mas por causa da infinita misericórdia de Deus, da benignidade de Deus, do amor de Deus, do qual Ele é riquíssimo, com o seu muito amor com quem nos amou, então Ele nos dá essa graça que se chama Jesus. Jesus é aquele que aplaca a ira de Deus contra o pecado do ser humano. Aproveitando que Jesus, quando subiu ao céu, Ele está lá, intercedendo para que a gente não venha aí para o inferno. Então entende bem, arrependimento. O que o arrependimento produz? É muito importante, irmão, a gente se arrepender. Porque tem pessoas que é dura se arrepender. Houve a correção, Deus fala com a pessoa, alerta a pessoa e a pessoa não está nem aí. Por quê? Está sentindo prazer naquilo que está fazendo. E Deus falando. E é perigoso, irmão, porque Deus fala de várias maneiras. Vamos ver, por exemplo, Jó 33 e 15, não vou exclamar todo, mas lá em Jó 33, 15, o Senhor, para uma pessoa se arrepender, ele chega um momento dele dizer assim, ó, 33 e 15 diz assim, 33 e 14 de Jó: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Entendeu? Deus não fala uma vez só, Deus fala várias vezes com a pessoa, e aí a pessoa não atenta para isso. Mas Deus
nem por isso vai desistir da pessoa. Ele vai criar meio de fazer com que essa pessoa entenda o que ele quer para ela. Porque Deus não quer que ninguém parta dessa vida sem conhecer a Ele, sem saber quem Ele é, sem saber o plano que Ele tem na vida de cada um. Entende bem? E aí ele diz assim, ó, 15. Ele fala, aí antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite. Vê, Deus fala através da literatura, Deus fala através do louvor, Deus fala através do convite, a pessoa não está nem aí. Aí Deus aguarda a pessoa dormir, ó, na sua cama, e aí Deus vai dar uma visão para aquela pessoa, dar um sonho para aquela pessoa, acerca do que vai acontecer, acerca do que está prestes a acontecer com ela. E aqui tem pessoas nessa noite que Deus falou com ela à noite. Deus revelou algo, mostrando para essa pessoa o que está por vir, para que essa pessoa corra o mais rápido possível e se entregue para ele dar o grande livramento. E veja bem, está aqui. Deus não fala em vão, é a palavra de Deus e ela é viva e eficaz. E ela tem interesse certo. Deus não fala para as paredes. Deus está falando para você nesta noite. E aí ele diz aqui assim, ó. Ele diz assim, ó. Em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua o quê? Instrução, as suas ideias, o projeto dele, o plano que ele tem para a sua vida. Ele fala lá. Amém. E aí ele diz mais assim, ó. Agora ele diz assim, para apartar o homem do seu o quê? Desígnio, ou seja, do seu caminho, né? Da sua vida de impiedade, de maldade. E esconder do homem a soberba, que é o orgulho que o homem vive de não receber a Cristo, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada, a espada do julgamento final. Tá? Então, Deus está dizendo aqui que Ele fala com todo mundo, Ele não deixa ninguém desapercebido, alertando acerca do que está para acontecer. Mas vamos ver, a gente entende que o arrependimento, ele produz muitos tipos de comportamento. Agora entenda bem, todo arrependimento verdadeiro, ele produz um resultado. Por exemplo, a pessoa que roubava, se ela se arrepender de verdade, o que é que vai acontecer com ela? Vai acontecer o quê? Vai deixar de roubar, porque se arrependeu de verdade. A pessoa que se prostituía, se arrepender de verdade, vai acontecer o quê? Deixar de se prostituir. Quem matava, deixa de matar. Quem mentia, deixa de mentir. Então há uma mudança de atitude, há uma mudança de vida da pessoa. Então é por isso que eu digo sempre que não adianta a pessoa estar dentro da igreja se escondendo. Não adianta, é perda de tempo. Porque vai aparecer o pecado da pessoa. Vai ficar bem claro que lá no Salmo 1 diz que o injusto não subsistirá na congregação do justo. E lá em Marcos 4:22 o Senhor diz que nada há encoberto que não haja de ser revelado, que não haja de ser sabido. Então Deus, Ele revela. Então não adianta alguém dizer assim, fulano é imaginando se converter, ele está se escondendo. Depende. Ele não está se escondendo, porque se ele estiver se escondendo, logo logo vai aparecer, logo logo vai ser revelado. Então se a pessoa se converteu de verdade, se arrependeu de verdade, ela vai mudar de atitude, vai mudar de vida e vai ser uma nova criatura, entendeu? E aí acontece que está escrito lá em Romanos 1:8, primeiro, que diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aí já não há mais condenação sobre a pessoa, porque a pessoa verdadeiramente mudou de vida, mudou de atitude, deu uma volta completa atrás, tá? Mas vamos ver o que o arrependimento ele faz na vida das pessoas. Por exemplo, vamos para o livro dos Salmos de número 51. Salmo de número 51. Aqui, a gente vê que o arrependimento é um sentimento profundo de pecado diante de Deus, tá? A pessoa reconhece que está em pecado diante de Deus. Veja bem,
Veja, o que é um arrependimento verdadeiro, para a gente entender. Vamos ver, pessoal, porque a gente precisa se arrepender a cada dia, viu, igreja? Todo dia a gente precisa se arrepender. Porque todo dia a gente erra. É verdade. E tem aquele que erra e se arrepende, pede perdão, Deus perdoa. Mas tem aquele que erra e não está nem aí. Vai levando a sua vida cheia de erro. E é um perigo. Que pode morrer e ir para a morte eterna. Mas ó, aqui no Salmo, veja o que um homem arrependido diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Benignidade é uma bondade que nunca tem fim, tá? Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Que é misericórdia? O compadecimento de Deus pela miséria humana. O homem não pode nada sozinho, mas Deus tem o poder de lhe dar a vitória, de lhe ajudar, amém, de lhe levantar. glória a Deus. Certo? Então entende bem. Aqui é o comportamento de um homem que se arrependeu de verdade. Aqui quem é esse homem? Davi. Ele tinha cometido um homicídio, tinha cometido um adultério, tinha se prostituído de certa forma, ele praticou delito contra a lei de Deus, ele estava condenado. Mas só que quando ele foi repreendido pela palavra de Deus, ele reconheceu que estava em pecado, se arrependeu e pediu perdão a Deus. E Deus o perdoou. Está entendendo? Nunca pense que você vai cometer um pecado que Deus não pode perdoar. Deus perdoa todo pecado, porque o Senhor Jesus disse que todo pecado ao homem lhe será perdoado, desde que ele se arrependa. Só tem um pecado que Deus não pode perdoar: é o pecado da blasfêmia. O que é blasfêmia, pastor? É a resistência à palavra de Deus. A pessoa ouve a palavra e não atende a palavra. Então ela está resistindo à palavra. Então ainda que Deus queira salvar ela, Deus não pode salvar, porque ela não aceitou a palavra. Vai morrer, Deus querendo salvar e não pode salvar. É o único pecado que Deus não pode perdoar, que não tem perdão, porque é um pecado contra o Espírito Santo de Deus, que tem o desígnio de nos convencer do nosso pecado. Sabe quem é que nos convence do nosso pecado? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que fica lá dizendo: não, você errou, olha, desse jeito não dá certo, olha, mude de atitude, olha, volta atrás, olha, perdoa, olha, ama, obedece, vai à igreja, lê a palavra, te ajoelha, ora ao Senhor, busca a face do Senhor. É Ele que fica ali convencendo para que a gente venha se arrepender a cada dia e esteja sempre na presença de Deus. Amém. Certo? Então é importante que a gente tenha um coração arrependido, igreja. Um coração arrependido. Errou? Foi arrependido? Reconheça. Porque tem gente que erra, quando é arrependido, não quer aceitar. É incrível, que doença do coração. E isso vai afastando as pessoas de você. Vai mantendo as pessoas, porque quem é que está perto de uma pessoa que quando erra não quer ser corrigida? Quem quer estar perto de uma pessoa assim? Então nós precisamos ter um coração arrependido. Precisamos aceitar as correções para a nossa vida. Por quê? Com isso a gente vai crescer, tanto espiritualmente como secularmente. A gente vai prosperar, porque Deus vai se agradar de nós e vai nos abençoar. Amém, igreja? Então, ó, aqui está um coração arrependido. Está vendo como é que ele faz? Tem misericórdia de mim. Ele está dizendo assim: que eu sou um miserável, eu estou perdido. Se não for o Senhor, eu estou perdido. Mas ele diz: tem misericórdia de mim. Então diga assim para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, me dá força, me dá ânimo, me dá sabedoria para viver na tua presença. Diga assim para Ele. Que nem eu sou tão fraquinho, não sei vontade de ir para a igreja. Venha para a igreja assim mesmo. Eu sou tão fraquinha, não sei nem vontade de orar. Ore assim mesmo. Eu não tenho vontade de ler a palavra. Leia assim mesmo. Vá fazendo aquilo que você não tem vontade de fazer para Deus. Vá fazendo. Porque nisso aí Deus vai ver, vai te abençoando, vai te fortalecendo, vai te prosperando. E você vai crescendo espiritualmente e secularmente. Agora, dê lugar para Deus. Porque a Bíblia diz assim: olha, não dê lugar ao diabo. Quando a gente não dá lugar a Deus, automaticamente a gente está dando lugar ao diabo. Ao diabo. E é isso que ele gosta, de espaço na nossa vida. Mas não dê lugar ao diabo.
glorifica o Senhor, tá? Exalta o Senhor, louva o Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. E Ele quer ser exaltado na tua vida, entendeu? Ele quer ser exaltado na tua vida, tá? Porque para tudo é um tempo determinado, debaixo do céu, está lá em Eclesiastes 3, tá? Agora entende que lá na Epístola de Pedro, apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz que nós devemos nos submeter debaixo, devemos nos sujeitar debaixo da potente mão de Deus. Amém. Para que ao seu tempo Ele vos exalte. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei qual a situação que você está vivendo agora nesse momento, eu não sei quais são as tuas necessidades, mas eu quero te dizer uma coisa: se você estiver na presença do Senhor, obedecendo a Ele, servindo a Ele, arrependido, com o coração arrependido, pedindo misericórdia, pode esperar, porque logo logo o Senhor Ele vai te exaltar na terra. Ele vai te exaltar na terra, porque há um tempo determinado para mim e para você ser exaltado. Eu não sei qual é o meu dia, não sei qual é o teu dia, mas vai chegar. É só você crer, é só você esperar. Vai chegar o teu dia, vai chegar. E quando chegar, amado, todos vão ver, porque é notório quando o Senhor chega na nossa vida, sabia? Todo mundo fica assim, ó. Eita, ó, algo que Deus fez aparece. Aí eu gosto daquele versículo que foi lido aqui já hoje, assim, ó, Isaías 61, levanta-te e resplandece. Ele está dizendo, levanta-te. Quando ele diz levanta, ele está dizendo para alguém que está prostrado, que está para baixo, que está parado, que não sai do lugar. Ele está dizendo, levanta-te, porque Deus quer fazer algo. Então ele precisa o quê? Se disponibilizar para Deus, né? Tomar uma decisão de levantar. Levanta-te e resplandece. O que é resplandecer? Aparecer, brilhar. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Para que serve a luz? Para dar nitidez, para dar segurança, para dar longitude, para dar alcance, para dar firmeza. A luz é para isso, para você ter uma visão exata, tá certo? Então já vem a tua luz. E quem é a nossa luz? Jesus, tá? E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então Deus está dizendo que vai ser glorificado na tua vida, de acordo com essa palavra. Entende bem agora? Vamos lá. O que o arrependimento produz? Vamos ver mais ainda aqui. Ele leva ao reconhecimento do estado espiritual. Isaías 6, vamos lá. Isaías 6 e 5. Vamos ler o texto. Isaías 6 e 5 diz assim, vou ler para você. Eu vou ler o 4, tá? 6 e 5. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ó, coisa linda. Ó, entende bem? Isaías, o profeta Isaías aqui no começo, ele era um homem que estava envolvido em pecado. Tá? E eu gosto porque aí nesse texto diz assim, olha, no ano em que morreu o Eusías, que era um rei, que de certa forma bancava ali Isaías, ele vivia envolvido ali naquele reinado, tinha de tudo que ele precisava, não lhe faltava nada, mas teve um dia que o rei Uzias morreu. E aí o texto diz, olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, meu Deus do céu. Será possível? Na vida de Isaías teve que morrer alguém para ele poder ver o Senhor. Teve que morrer alguém. Teve que haver uma perda. Infelizmente, às vezes acontece isso. Na vida da pessoa é necessário ela sofrer uma perca para ver o Senhor. E que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente não precisa de perder nada para ver o Senhor. É por isso que nós estamos aqui, para que aqui hoje a gente aprenda que é necessário a gente buscar o Senhor e querer ver Ele todo dia, para que Ele não tenha que aparecer de tal maneira que a gente sofra um prejuízo. Aí, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, Deus teve que tirar o rei Uzias, teve que tirar as regalias de Isaías e aparecer para ele ali, se revelar para ele, para mostrar para ele o pecado dele. E agora
depois que o Senhor aparece, que ele tem a visão do Senhor, aí ele diz assim, olha o que ele diz assim, no 5, ó. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ó, lábios impuros, quer dizer isso aí? Provavelmente, na data de Deus, a gente pode chamar isso de pornografia. Ou numa linguagem mais popular, palavrão. Porque palavrão é uma palavra grande. Agora, esse nome feio que se chama por aí chama-se pornografia. Então, infelizmente, tem cristão que ele lá fora dá um péssimo testemunho, porque ainda chama pornografia nomes feios, né? Isso é horrível para quem é cristão, até porque a Bíblia diz que de uma fonte não pode manar 2 tipos de água. Ou ela mana água salgada ou água doce. Não pode manar 2 tipos de água ao mesmo tempo. Ou você é cristão ou você não é. Ou é crente ou não é. Ou é de Deus ou é do diabo. Não tem nenhum termo, não tem em cima do muro. Ou é ou não é. Então entende bem. Ele diz aqui assim, ó, eu sou um homem de lábios impuros. Por que, irmão? É importante que a gente tenha zelo com aquilo que a gente fala, com a nossa linguagem, porque nós somos conhecidos por aquilo que a gente fala. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está entendendo? Cheio. Então, se eu só falo daquilo, é porque meu coração está cheio daquilo. Então, se eu estou chamando pornografia, é porque o meu coração está cheio disso. Então Deus não quer que a gente viva assim. E aí, por que Ele não quer? Porque isso entristece o Espírito Santo que habita dentro de nós. E se o Espírito Santo se entristecer comigo e com você, ele se afasta. E se o Espírito Santo se afastar de nós, nós ficamos semelhantes a um porco ou um cachorro de espelho. Tá? Então, para que isso não aconteça, a gente tem que fazer o que está escrito lá, ó, em Efésios. Veja lá, Efésios 4. Vamos ler? Efésios 4 e 29, diz assim o texto sagrado: não saia da vossa boca nenhuma palavra o quê? Torpe. O que quer dizer torpe? Podre, imunda, cebosa. Já pensou um cristão que é para proclamar a glória de Deus, a palavra de Deus, falar de coisas amorosas, coisas que patrocinam a vida, ele está ali chamando nomes pornográficos? Quem olhar para ele vai dizer o quê? E outra coisa, sem contar que isso aí cai nas costas do pastor e da igreja, que escandaliza. Naquela igreja não tem doutrina, não é? Naquela igreja não tem pastor, não é? Porque a turma culpa logo o pastor. E não é o pastor culpado, porque o pastor ensina, ele doutrina. Agora a alma é que não vigia. E aí, ó, fica falando tudo que vem na mente. E aí o que é que pode acontecer? Jesus volta e essa pessoa fica. Aí para isso não acontecer, ele diz assim, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover o quê? A edificação, que é o quê? O crescimento das pessoas em volta, para que dê graças aos que a ouvem. O que é graça? Para bom que ela não merece. Tem que falar palavras que as pessoas ouvindo sintam um desejo de viver a mesma vida que eu vivo aqui com o Senhor. É aquilo que o Senhor diz lá no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 13, ele diz, olha, vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Então, eu sou sal, você é sal da terra. O que é que o sal provoca quando ele é colocado na boca? Sede. Então nós temos que provocar sede nas pessoas de virem à fonte da água da vida, que é quem? Jesus. Então, se você não está provocando sede, está precisando que você seja sal, tá? Porque o sal é importante na nossa vida. Ele diz, vós sois o sal da terra. Então, o sal, quando ele não salga, ele se torna insípido. O que é insípido? Sem sabor. E todo sal insípido, o que ele se fazia com ele? Pegava ele e se jogava nos lugares escorregadios para ser pisado pelos homens. É isso que acontece com o crente que não é sal salgado.
que é um sal insípido. Ele começa a ser pisado pelos homens. Olha, aquilo ali é crente? Aquilo não é crente não. Aquela dali, estou fora. Aquele dali, para eu ser crente, eu prefiro ficar no mundo. Olha, está entendendo? Aí começa a escandalizar. E não é isso que Deus quer para mim e nem para você. Deus quer um povo santo. Um povo separado do pecado. Um povo exclusivo. Um povo preparado para o dia do arrebatamento que está bem prestes de acontecer. Então, igreja, levanta a cabeça, porque você fazendo assim, conforme a palavra de Deus está dizendo aqui, você sendo santo, o que é que vai acontecer? Você vai começar a ser abençoado. Amém. Vai abrir porta de emprego. Vai vir cura no seu corpo. Vai vir prosperidade no meio da sua família, no seu marido, nos seus filhos, na sua casa. Você vai começar a ter prosperidade financeira, secular, espiritual. A tua vida vai mudar e todos que olharem para você vai sentir o desejo de querer vir aqui também, porque vai querer viver a vida que você está vivendo. Está vendo que você tem futuro, que você está tendo futuro. Está vendo que você está sendo glorificado por Deus. Está vendo que você está sendo abençoado por Deus. Então, igreja, entende? Jesus está voltando. Não é mais tempo da gente estar vacilando, falando o que vem na mente de todo jeito, não. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Olha aí, olha, nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Aí, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis o quê? Selado para o dia do quê? Vamos abrir a Bíblia? Para o dia do quê? Da redenção. O que é esse? O dia do arrebatamento. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Eu gosto de Isaías, o texto que a gente leu lá em Isaías 6 e 5. Ele diz assim: olha, ai de mim que eu vou perecendo, que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuro lábio. Mas aí eu glorifico porque Isaías agora, ele pediu misericórdia. Ali, ele clamou, ele reconheceu que ele era um pecador. É tão bom quando ele reconhece que é um pecador, irmão, porque em Deus se agrada. Ele reconheceu que era um pecador. Aí o que aconteceu? Já que tu reconheceu, eu vejo que tu está arrependido. Então eu vou fazer o quê? Eu vou te purificar. Aí o Senhor vai, dá ordem, o anjo vai no altar, pega uma brasa com atenaz, pega uma brasa, aí traz. Eu não sei se o anjo pegou ou o anjo puxou a língua de Isaías, eu não sei. Só sei que o anjo veio com uma brasa aí, ó, na língua de Isaías, ó. Uma brasa santa, uma brasa do céu. Essa brasa precisa descer no meio da igreja. Essa brasa precisa descer na boca de alguns crentes que nesta noite está aqui. É verdade, glória a Deus. Eu não sei quem é, mas o Espírito Santo sabe. Amém. E Ele ama você. Você é precioso, tem muito valor e Ele não quer te perder. E para você não se perder, Ele está mandando essa palavra. Aleluia. E mandou a brasa e purificou. E quando ele fica purificado, ele fica cheio de energia, cheio de poder. Aí ele diz: olha, e agora? Aí ouve sua palavra: a quem enviarei? Aí ele diz: envia-me a mim, Senhor. Aí ele está pronto para evangelizar. Aí ele está pronto para proclamar a palavra de Deus. Aí ele está pronto para dar um testemunho que todos que viram vão dizer assim: é mesmo, é verdade, eu vou. Está entendendo? Então é isso que a gente precisa fazer, dar testemunho da glória de Deus, para que todos sintam o desejo de vir à igreja também. Ei, irmão, sabe por que você está aqui ainda? Porque tem algumas pessoas que precisam ser salvas. Tem pessoas que precisam ser salvas e vir para este lugar. É por isso que você está aqui ainda. Porque se não tivesse mais, a gente já tinha sido arrebatado, já estava no céu, todos nós. Mas tem mais alguém que precisa Deus trazer. E Ele quer trazer através de você. E se você não der testemunho, essa pessoa vai vir. Então isso retarda a vida de Deus. Então Deus tem pressa de buscar a sua igreja. A Bíblia diz lá nas cartas, dizendo lá no livro de Apocalipse, lá o Senhor diz assim, olha, usando o apóstolo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É Deus dizendo: volta, volta, mandando ele dizer: volta. Quando ele ensina o Pai Nosso, ele diz assim: olha, na hora que você estiver orando, você diga assim, ó: venha o teu reino. É pedindo para que a igreja clame, peça: Senhor, vem me buscar, vem me buscar, vem me buscar. Porque tem gente que está vendo todo o sofrimento da face da terra e está agarrado nas coisas aqui de baixo. E eu estou aqui, irmão, mas eu confesso a você que eu queria estar lá no céu. Porque aqui eu ainda corro o risco de me perder. Aqui a gente está correndo o risco de se perder a qualquer momento.
É tentação 24 horas. Você tem que estar nos pés de Jesus, de joelho, clamando, pedindo socorro, misericórdia, direto, para não se perder. Porque, irmãos, entende? O inferno não é história, não. O inferno não é historinha de carochinha, não. O inferno não é mitologia grega, não. O inferno não é história de religião, não. O inferno é real. Entende, meu irmão? Que se ele não se arrepender como Deus quer, se ele não tiver um coração limpo por diante dele, sabe o que vai acontecer? Você pode morrer e ir para esse lugar de tormento. Agora pensa, lá agora, aí está aqui, né? Que coisa gostosa, né? Tem ventilador, daqui a pouco vai para casa, pode tomar um sorvete, chupar um picolé, né? A gente pode comer o que a gente quiser, pode ir onde a gente quiser, tem liberdade, e lá no inferno, todo mundo preso lá, naquela escuridão, naquele calor, ardendo, queimando, gritando, trincando os dentes, agonizando, e se lembrando da oportunidade que teve, que Deus falou com ele, e ele não atendeu. Está lá e não tem mais volta não, viu? Ei, não tem mais volta não. Quem vai para o inferno não tem mais volta. Vai ficar lá, ei, consciente, se lembrando de tudo e não sai de lá. Será terrível, terrível. Agora imagina, ó, a pessoa está lá no Hades agora. Estão lá, ó, no Hades, ele está aqui, né? Nesse momento, eles estão lá, queimando, ardendo a queimar. No dia do juízo final, eles vão ressuscitar. Vão vir para cima da terra, receber um corpo de carne imperecível, para ser levado para o lugar celestial, para serem julgados pelos seus pecados, e de lá serão lançados no lago de fogo, e ficarão lá, no lago de fogo, queimando, ardendo, gritando, trincando os dentes, se arrependendo, mas um arrependimento tardio, porque não tem mais jeito, dia e noite, para todo sempre, sem fim. Meu Deus do céu, que coisa triste. Tem quantas pessoas que tu conhece que morreu com tiro na cabeça, na droga, na prostituição? Tem quantas pessoas dessas que podem estar lá agora, mas você não está, você está aqui na casa do Senhor, tendo toda a oportunidade de ser santo, tendo toda a oportunidade de ir para o céu. Então, igreja, a gente vai para o céu debaixo do sangue de Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, desperte, desperte. E vai dizer assim, ó, vamos lá, ainda dá tempo aqui. Ó, o que o arrependimento produz? Ele leva ao conhecimento do estado espiritual do pecado, Isaías. Ele quebranta o coração do pecador. 51 e 17, Salmo 51 e 17, vamos lá. Salmo 51 e 17 diz assim, vou ler para você. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Coração quebrantado, o que é isso aí? Ó, é a pessoa dizer, realmente eu estou em pecado, realmente eu não tenho agradado a Deus, realmente eu preciso ser melhor, realmente eu preciso dar mais para Deus. Coração quebrantado, tá? É a pessoa reconhecer, adorar a beleza da majestade do Senhor. Para quê? Para mudar de vida. Ó, irmão, tudo que a gente faz não é para Deus em si, é para a gente mesmo, porque Deus não precisa de nada. É verdade. Tu está entendendo? Porque Deus sem mim, sem você, Ele continua sendo Deus. Agora eu e você sem Ele é o quê? Estamos perdidos. Então entende que tudo que Deus chega aí de faz é para o nosso próprio bem. É para o teu próprio bem que Deus está falando nessa noite. Para que você seja próspero, para que você cresça e para que você não se perca. Ainda mais aqui, ó, o arrependimento